Olá, bem-vindo ao Childcast, um podcast dedicado à divulgação das abordagens participativas de educação infantil. Esse projeto faz parte da atividade acadêmica Infância e Educação Infantil do curso de Pedagogia da Unicinos, supervisionado pelo professor Paulo Fock. Oi, eu sou a Marjorie e hoje eu vou mediar o nosso primeiro episódio da temporada Elinor Goldschmidt. Para que essa conversa fique ainda melhor, eu chamei dois convidados, a Laísa e o Matheus. Bem-vindos! Obrigada, Marjorie. Grato, Marjorie. Hoje a gente está aqui reunido para uma série de 3 episódios para falar de uma grande pedagoga, a Elinor Goldschmidt. Para começar, a gente precisa entender os valores dessa pedagoga, né? E quais os princípios que ela aponta na sua abordagem. Por isso a gente está aqui hoje, para conversar e compartilhar conhecimento. Isso mesmo, Marjorie. E a Elinor, ela trouxe propostas muito interessantes para a educação infantil. O cuidado e a relação com os bebês e as crianças também bem pequenas. Ela nasceu numa família burguesa do interior da Inglaterra, lá no ano de 1910, e acabou falecendo com 98 anos em 2009. Como ela viveu parte da infância dela no campo, ela teve ali muitas oportunidades para brincar, usando aqueles materiais que eram reais, né? Coisas que estavam no entorno. Então, na infância, ela teve um ponto que foi bem marcante, que foi a perda do seu irmão e logo em seguida a perda da sua mãe. Bom, tiveram acontecimentos bem marcantes na infância dela, né? E é interessante pensar nesse contato com a natureza também, desde cedo, já que ela viveu no campo. A formação dela se deu como, Matheus? Então, Marjorie, Elinor, ela optou por estudar na área da educação já no ensino médio. Ela se formou em educadora de infância e no ano de 1937 ela ganhou uma bolsa de estudos para um curso de saúde mental. Foi onde ela se formou em assistente de psiquiatria. Foi aí que ela conheceu o Guido Goldschmidt, que veio a ser o seu marido. Bom, eu já faço relações da formação dela em psiquiatria para pensar em como ela conduz as propostas pedagógicas que a gente vai falar nos próximos episódios, né? E tu poderia falar para a gente um pouco mais sobre a trajetória profissional dela, Matheus? Sim, na Inglaterra ela atuou também no campo da saúde mental. Ela foi responsável por um grupo de crianças refugiadas, né, que estavam sendo consideradas como selvagens. Como assim selvagens? Pois é, Marjorie, como eles não tinham tido amparo afetivo, então eles acabavam demonstrando uma grande raiva, sabe? Grato pela colocação, Laísa. Em meio àquele grupo de crianças, ela começou a observar que aquelas jornadas que aconteciam eram muito homogêneas, elas não tinham uma organização, nem mesmo tinham-se uma atenção para o ritmo que as crianças estavam sendo submetidas. Eu ouvi falar sobre o conceito da pessoa-chave. Dizem que é uma das bases da abordagem da Elinor, né? Sim, após algumas observações e também após a reorganização dessas crianças em pequenos grupos, a Elinor ela passou a eleger um profissional responsável. E foi deste modo que ela teve um formato diferenciado, porque ela conseguiu ali uma concentração melhor nas atividades e fez com que as crianças pudessem também ter atividades mais tranquilas. Isso explica o conceito da pessoa-chave ou educador referência. Isso mesmo, e complementando um pouco mais, então, a fala do Matheus, no trabalho de saúde mental em 1945, a Elinor teve contato com importantes nomes do campo da psicanálise e da psicologia, como, por exemplo, a Anna Freud e a Dorothy Burlingham. Isso mesmo, Laísa. E esses são nomes que vão se destacar nessa abordagem, porque depois da Segunda Guerra, a Elinor, o Guido, que era seu esposo, né, e também o filho deles, o Marco, eles vão retornar para a Itália e após uma série de visitas em orfanatos, a Elinor ela começa a observar que os bebês ainda têm poucas condições relacionais à parte lúdica.
Isso, e tendo a experiência vivida como fonte, então, mais uma vez, a Elinor vai atribuir a relação adulto e criança como um aspecto que é central no desenvolvimento dos bebês e das crianças bem pequenas. Bom, além da relação criança e adulto, né? Ela fala do brincar na evolução da criança. Como isso é visto para ela? Bom, isso é de extrema importância. Ainda mais as brincadeiras que utilizam diversos materiais, porque elas permitem um grande número de possibilidades de exploração e também de informações. Uhum. Antes da gente falar sobre os princípios da abordagem da Elinor, poderiam citar alguns autores e algumas obras de importância para ela? Sim, o Matheus poderia nos falar, então, sobre o trabalho com a Elda Scarzella, né? Claro, uns 2 anos depois que a família da Elinor voltou para a Itália, isso lá no ano de 1948, a Elinor ela conhece o trabalho da Elda. A Elda havia criado em Milão um centro que acolhia as mães e as crianças que foram vítimas da guerra. E até o ano de 1951, nesse trabalho conjunto, ela pôde observar o modo que os bebês e as crianças bem pequenas brincavam. Ela levou em consideração todo aquele horror que foi causado pela guerra e também a extrema precariedade e a falta também de materiais. Interessante. Parece que essa falta de materiais vai ser meio que uma essência para as propostas que ela vai desenvolver, né? Interessante pensar nisso. Bom, o que vocês podem nos trazer falando dos princípios dessa abordagem? Então, a Elinor, ela entende que a criança, ela é competente para descobrir o mundo e também descobrir a si mesma. Se a gente for pensar num trabalho pedagógico, esse trabalho ele tem que partir da escuta, do respeito com as crianças, entendendo o direito e a competência na participação e na expressão como indivíduo. Exato, e ela também ressalta que então a política educativa é que vai dar condições para uma escola de qualidade para essa primeira infância, sabe? Olha, eu fiquei aqui pensando no Estado, né, que tem o compromisso de ofertar uma educação de qualidade e também de inserir as mulheres, mães, no mercado. Com certeza, Marjorie. Mas a gente também não pode esquecer dos direitos dos bebês e das crianças bem pequenas aos cuidados. E a educação, que também está ligada à qualidade da relação com os adultos que estão acompanhando. Facilitador das atividades das crianças. Sim, o brincar também é muito importante, né? E ele é visto como uma atividade vital para as crianças. Exatamente, pois no brincar, os bebês e as crianças bem pequenas, elas vão aprender muito mais sobre si mesma e sobre tudo que a cerca. Elas não vão ter uma separação do brincar e do aprender, entende? É uma interligação. Quanto melhor for aquelas oportunidades no brincar, as experiências que elas estão vivendo vão ser muito mais prazerosas, até mesmo para os adultos, né? Isso, cuidado e educação são valores base dessa abordagem. Então, as relações, elas devem ter bastante importância, né? Sim, esse é um dos princípios que vai garantir o vínculo seguro e também estável com as crianças e as educadoras. E essas relações, elas então devem ter continuidade para o desenvolvimento dos bebês ser integral e ser de qualidade, né? O envolvimento dos pais ou responsáveis também cabe ser destacado, porque ele possibilita bem-estar para as crianças. Bom, acho que com essas contribuições, a gente pode pensar a importância que a Elinor traz para o conforto dos bebês e das crianças bem pequenas nas relações com os adultos, né? Que hoje em dia elas parecem tão mecanizadas. Sobre o conceito de educador referência, a gente vai falar no próximo episódio, porque esse já chegou ao fim. Mas antes, eu gostaria de encerrar agradecendo a participação de vocês, né? Obrigada pelas contribuições. Obrigada, Marjorie, foi muito legal. Obrigado, agradeço aí pelo teu convite. Foi muito bom estar aqui hoje. Sem dúvidas, foi muito bacana a participação de vocês. E se vocês gostaram desse episódio, compartilhe com a hashtag Childcast para que a gente possa acompanhar por onde andam as nossas conversas. Abraços e até o próximo episódio.